Com a ideia de ter a Flive, quem teve essa ideia de criar a Flive, a sua editora? Cara, a Flive, ela... Eu sou um cara muito sortudo, Gabriel, muito. Você vai ver com o passar do tempo, conforme você vai ver na minha história, eu sou um cara que tive muita sorte. O meu começo com a Flive, ele é muito parecido com o começo de também todo empreendedor que teve uma necessidade de empreender e não que tinha uma oportunidade de empreender. Então, eu ganhei o edital, que eu te contei, né? E outras pessoas também ganhavam esses editais. E elas precisavam de alguém para dirigir o projeto delas. E eu descobri que eu podia ser essa pessoa que dirigia o projeto delas e ganhar uma comissão por isso dentro dos projetos, que acabou virando meu salário. Com o passar do tempo, eu comecei a ter muito problema com capista, diagramador, revisor. Porque no projeto, esses projetos públicos, você tem que colocar o currículo de cada pessoa que vai trabalhar nele, e aí ele é aprovado com aquele currículo. Se você tem que mudar a pessoa depois, dá um trabalho muito grande. Você tem que enviar o currículo novo para eles aprovarem, isso leva alguns meses. Então, toda vez que eu tinha problema com capista, revisor ou diagramador, gerava esse problema. Por causa disso, eu criei uma editora, porque eu colocava o currículo da editora no projeto, e não mais o currículo do profissional. Então, se eu tinha que mudar o capista, o diagramador, o revisor, tanto faz, né? Vai ser pela editora ainda, a nota fiscal vai ser da editora, então não tinha mais esse problema. Com o passar dos primeiros 2 anos, a gente prestava serviço para edital e prestava serviço também para autores que queriam uma publicação no padrão que a gente fazia. Mas era uma prestadora de serviço, não era uma editora ainda. Até que eu fiquei muito bravo uma vez, que eu tinha 2 amigos, tenho ainda, né, 2 amigos, que eram muito próximos na época, escritores, já com uma carreira, e os dois queriam publicar com a gente. Os livros iam ser publicados, editados pela Flive, e eles iam seguir carreira independente, porque era como a gente funcionava na época. Só que os dois receberam o mesmo contrato do mesmo lugar, e era um contrato com uma meta. E esse contrato, eu tive acesso a um deles, e era uma mina de ouro para a editora. Sabe, o quanto a editora ia ganhar de dinheiro em cima daquela publicação era um absurdo. Eles iam ter uma margem de lucro de uns 300%. E isso é um negócio que sempre me revolta, porque os escritores brasileiros, eles têm pouquíssimas opções para publicar os seus livros. Quando eles vão como independente, eles encontram um mar de freelancers, que alguns são muito profissionais, outros nem um pouco. Tem gente que está vendo qual é, e aí convence o autor independente, e muitas vezes o autor independente tem um revisor meio capenga, que ele nem sabia que era capenga, um capista que atrasa prazo. E, no geral, as pessoas cobram muito caro. Eu descobri que, nos meus primeiros livros independentes, eu gastei muito mais dinheiro do que eu precisava ter gasto. Muito mais dinheiro. E, quando eu vi esse contrato gerando esse monte de lucro para a editora, eu fiquei revoltado, porque eu falei, pô, eles não vão publicar comigo, que é um preço justo para publicação, para edição, né? Porque não era publicação, para edição. E eles vão para essa editora aqui só porque a editora está prometendo para eles que, caso eles vendam tantos exemplares, vai sair de graça. Mas vender esse tanto de exemplar vai gerar um lucro absurdo para a editora. Então é uma grande sacanagem. Eles estão caindo numa puta arapuca. E eu decidi criar a minha versão daquele contrato. Foi quando eu criei o selo Voe. O selo Voe, que é um selo de meta. É um selo que publica autores em desenvolvimento, que estão entrando no mercado do livro, ou ainda não tem um público relevante. E se eles conseguirem vender 50 exemplares, o livro deles realmente sai de graça, e eles são autores tradicionais. E esses 50 exemplares, pelo preço de capa, realmente ele não gera lucro para a gente. Qualquer editora concorrente, ela consegue comprovar isso, porque a média do preço cobrado no mercado é muito alta, é uma margem de lucro muito louca. Então ninguém nunca ousou e nunca vai ousar apontar pra gente e falar, é mentira, tem lucro sim, porque eles sabem que não. Sabe, não tem como ter lucro com as margens que a gente trabalha. E isso acabou dando muito certo. Deu tão certo que a Flive deixou de ser uma prestadora de serviço para ser de fato uma editora, isso foi em 2020, e de 4 anos para cá, a Flive mudou drasticamente. Hoje ela é uma editora de médio porte, bem posicionada no mercado, com nomes relevantes, conseguindo participar já de 3 bienais. Ano que vem a gente vai para o Rio e para Curitiba, então a gente vai para nossa 4ª e 5ª Bienal. E eu tô, honestamente, assim, vivendo um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Eu queria melhorar o mercado, sempre foi o meu grande objetivo, e a Flive é essa ferramenta por onde eu tento colocar esse meu ideal. Como que foi na Bienal? O que você sentiu quando você esteve na Bienal e
muitas pessoas estão conhecendo a Thrive. Cara, essa Bienal do Rio, ela foi... Do Rio não, desculpa, de São Paulo, ela foi um choque enorme pra mim. Porque foi a nossa terceira Bienal, mas eu sempre disse, em alto e bom som, que Bienal era pra marketing, porque não tinha como ter lucro, era impossível ter lucro em Bienal, porque custa muito caro manter aquele negócio lá. E eu não tenho problema nenhum de falar em números, sabe? Nessa Bienal a gente gastou acho que 140 mil reais para ter um stand de 30 metros quadrados, enquanto grandes editoras têm stands de até 500 metros quadrados. É uma diferença que dá para ter uma noção, né? É muito gasto, muito, muito, muito gasto. Em São Paulo 2022 e no Rio ano passado, a gente teve prejuízos muito grandes. Então eu entendi na minha cabeça que não dava para ter lucro, né? Fui para essa Bienal com essa cabeça. Não tem como ter lucro em Bienal, não tem como empatar o investimento em Bienal, e eu fiz o melhor que eu pude. Então a gente contratou influenciadores, a gente contratou uma montagem especial para que o stand ficasse mais bonito, a gente contratou trabalhadores freelancers para estar no stand, algo que a gente nunca tinha feito antes, e investiu tudo que a gente pôde em marketing para que os livros e as campanhas que a gente tinha funcionando, que era a caixinha e a roleta, elas fossem divulgadas. E acabou que eu fiquei completamente incrédulo quando o nosso stand ele ficou cheio o tempo inteiro. A gente não teve lucro, a gente empatou o investimento praticamente, mas a gente só não teve lucro porque não tinha como as pessoas entrarem no stand para comprar. Durante quase todo o evento nos horários principais, as pessoas não conseguiam entrar no stand. As pessoas queriam comprar aquela caixinha misteriosa que a gente criou na Bienal e elas não conseguiam, porque não tinha. Então, nessa Bienal eu fiquei muito em choque e ela mudou a nossa proporção, porque os leitores, os autores e os influenciadores, eles enxergaram a Flive como uma editora com uma demanda semelhante a uma Qualis, uma Nasci, sabe? Algo que antes eu enxergava muito distante. E agora para a Bienal do Rio, para a Bienal de Curitiba, eu tenho total noção de que a gente pode sim investir muito mais, que os leitores vão trazer esse retorno para a gente e os autores vão conseguir vender muito mais, que é o nosso grande objetivo. Então, foi um grande choque, eu não estava preparado para o sucesso que foi, e eu espero que a gente consiga fazer jus, sabe, ao carinho que as pessoas demonstraram pela editora.